As portas estão fechadas para o maior ídolo da história do Grêmio. Renato Portaluppi, que deseja voltar para Porto Alegre de acordo com as informações, não tem entrada hoje com os futuros presidentes do Grêmio. E o assunto Mano Menezes, permanecendo em 2026, foi abordado. A gente vai falar sobre futuro, depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre 2026. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. O pessoal da Rádio Gaúcha, GZH, na verdade, né? Eles bateram um papo com os dois principais candidatos à presidência do Grêmio, o Odorico Roman e o Paulo Calef. E quando eu falo os dois principais candidatos, aqui é com extremo respeito a todos que estão no pleito, né? Todos aqueles que vão disputar a corrida presidencial dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio. Mas é inegável que por uma questão de força política e de apelo popular, inclusive, Odorico Roman e Paulo Calef estão disputando palmo a palmo espaço para ocupar a cadeira de presidente do Grêmio no próximo triênio. E dois assuntos extremamente importantes foram abordados neste bate-papo que os dois candidatos tiveram lá com o pessoal da RBS. E que vale a pena, tá? Essa conversa, tanto a do Calef quanto a do Odorico, vale a pena você conferir na íntegra se você ainda não assistiu. O Paulo Calef foi colocado, não contra a parede, mas foi colocado diante de um tema que é muito delicado para ele, que é Renato Portaluppi. E por que eu falo que é delicado? A gente viu a construção de uma grande amizade do Calef com o Renato, naquele curto período em que o Calef permaneceu no Grêmio como vice de futebol. E muitas pessoas ligam o nome do Paulo Calef com uma possível volta para Porto Alegre. Talvez pela imagem, pela conexão que os dois tiveram. E o Calef ele foi muito enfático, isso me chamou a atenção, sobre uma volta do Renato para o ano que vem. Disse ele que entende que não é o momento, que o Renato precisa se concentrar naquilo que ele quer realmente fazer, que é permanecer no Rio de Janeiro com os amigos, tomar um chopinho, jogar o futevôlei, né, que ele, Calef, entende que será melhor para o Renato. Por quê? Ele estava muito estressado em Porto Alegre, com a imagem arranhada junto ao torcedor, né, com a relação muito atritada com a imprensa, e de acordo com ele é preciso cuidar, zelar da imagem do maior ídolo. Por isso entende, Calef, que a volta do Renato não é saudável, e ele não trabalha com este cenário. Odorico Roman também adotou esta linha de raciocínio. Eu só acho que o Odorico ele não foi tão enfático quanto o Calef, mas ele deixou claro que não pretende contratar o Renato. O Odorico, pelas informações que temos, tem observado o mercado de técnicos estrangeiros, inclusive, né? O Odorico também foi pelo caminho de que o Renato já estava muito estressado por aqui, que é um profissional extremamente vencedor, venceu com ele, Libertadores, Copa do Brasil, né? Ele gosta de puxar esse currículo e é justo que puxa, afinal de contas, ele de fato foi o dirigente vencedor naquele período, né, de ouro que o Grêmio teve ali entre os anos de 2016 e 2017, mas defendeu uma mudança de ares, defendeu uma alternativa diferente. E por que é importante a manifestação dos dois principais candidatos sobre o futuro do Renato? Porque a informação que foi trazida pelo Pedro Espinosa, da Rádio Bandeirantes, é que o Renato está de olho sim numa volta a Porto Alegre agora. O Renato ele não quer dar pausa na carreira, ele quer continuar, quer buscar um novo contrato e entende que voltar para Porto Alegre é bem viável, tendo em vista que tem dois amigos aqui, dois caras com quem ele já trabalhou, o Calef e o Odorico Roman. Só que quando esses caras, esses dois candidatos, fecham a porta, o cenário muda. O que eles estão prometendo são alternativas diferentes, nomes novos, né? Caminhos novos, caminhos que sejam ainda assim promissores, mas que sejam novidades para os torcedores do Grêmio. E eu acho que a repercussão, pelo que eu vi até o presente momento, foi bastante positiva quanto a essa ideia. Existe um ponto que foi colocado para ambos, que eu acho também muito interessante, que é a continuidade do Mano. Porque o Mano é o técnico do Grêmio. E a continuidade do Mano Menezes precisa ser discutida. Até porque o Mano tem um contrato que pode ser renovado automaticamente em caso de classificação para a Libertadores da América, tá? Mas uma renovação manual, ou seja, partindo da direção, pode sim ser realizada. Pelo que eu consegui interpretar, essa porta está muito mais aberta pelo lado do Odorico do que pelo lado do Calef, tá? O Odorico valorizou o trabalho do Mano, fez a ponderação de que teve sim um momento ruim na arrancada, mas que a janela
ela consertou as coisas e que agora ele vem progredindo e que é preciso sentar, conversar, discutir e não excluir essa possibilidade logo de cara. Até porque ele é o técnico do Grêmio. O Calef também foi por essa linha de que é preciso sentar, conversar, mas ele citou o Filipão, né, dizendo, é tipo o Filipão, tem que ver, tem que conversar, tem que respeitar, a gente tem que tratar isso só depois do Campeonato Brasileiro. Os dois tiveram os discursos muito parecidos, e aqui é só uma interpretação que eu faço, de que me pareceu apenas, e é interpretação, um negócio que é muito mais no feeling, né, de que o Odorico, ele tá um pouquinho mais perto dessa ideia do que o Paulo Calef. Mas, os dois estão trabalhando no mercado, os dois estão monitorando técnicos, os dois estão pensando uma comissão técnica diferente, até como alternativa para o ano que vem. A pauta treinador do Grêmio 2026 ela vai esquentar muito depois da eleição. E ter esses posicionamentos bem claros, bem definidos, é importante para você que vai votar, que vai definir quem será o próximo presidente, fazer a sua definição de qual candidato representa mais o seu conceito. É claro que não se vota só por conta do técnico que o cara vai escolher, mas isso também é um elemento bastante importante. E nessa entrevista, lá em GZH, me pareceu muito mais definida a ideia, muito mais clara a ideia, tanto do Calef quanto do Odorico. Por isso, a gente está aqui conversando sobre. Eu quero a tua opinião. Os candidatos, eles estão te agradando neste sentido? Deixa aqui nos comentários, junto com o teu like, compartilha o vídeo e a gente se vê. Tchau, tchau.